Fala galera, tudo bem? Bom, depois de muito tempo sumido, hoje eu voltei para contar para vocês um pouquinho sobre os últimos dias a bordo do MSC Música. Então, confere aí. Bom, gente, antes de mais nada, eu sei que a gente está passando esse período aí complicado, tá todo mundo de isolamento em casa, então fiquem em casa, fiquem seguros e vamos esperar que essa tormenta passe, né? Bora comentar então o que aconteceu nos últimos dias embarcado no MSC Música. Como vocês sabem, eu estava trabalhando a bordo e o vídeo não é para falar sobre essa parte, mas falar um pouquinho sobre como o coronavírus ou o Covid-19 interferiu nesse processo aí, o que aconteceu nos últimos dias, quais foram os procedimentos, como que tudo aconteceu. Bom, para vocês entenderem um pouquinho como funciona a dinâmica, o navio que eu estava trabalhando estava saindo de Buenos Aires, o MSC Música, e fazendo a temporada brasileira, passando por Punta del Este, no Uruguai, Rio de Janeiro, Búzios, Ilha Grande e Ilha Bela. Então o navio partia de Buenos Aires, fazia a temporada brasileira, passando por esses portos e retornava para Buenos Aires. E assim a gente ficava num ciclo começando a cada 9 a 10 dias um novo cruzeiro. Bom, então o cruzeiro saiu no dia 7 de março de Buenos Aires, seguindo, passando pelo Uruguai, e quando chegou no Uruguai, o Uruguai já tinha sido fechado. Não estava deixando mais com que os barcos parassem ali para fazer desembarque ou turismo ou qualquer coisa. Com isso, a gente partiu para o Brasil e chegando aqui, conseguimos parar normalmente. Então, nesse período, cerca do dia 8 até o dia 12 de março, o navio estava passando pelo Brasil, não teve problemas para parar, parou nos portos normalmente, tudo tranquilo. Até que ele resolveu voltar para Buenos Aires, onde faria o desembarque no dia 16. Mas logo no dia 15, quando o navio estava entrando no Mar de Plata para seguir, para fazer a parada no dia 16 em Buenos Aires para desembarque, o navio foi impedido de parar em Buenos Aires no dia seguinte. As autoridades da Argentina falaram que o porto estava fechado e que ninguém iria descer. E aí começou toda a confusão. Por quê? Todos que estavam a bordo, obviamente, queriam desembarcar, que encerrava o cruzeiro no dia 16. E muitos dos hóspedes tinham passagem comprada para o dia seguinte para fazer alguma viagem, seja para sua cidade natal, seja para outro país. O dia 15 passou e nenhuma solução foi dada. Isso porque o governo da Argentina tinha medo de que quem chegasse ali pudesse trazer o vírus e espalhar por toda a Argentina. Isso lembrando que a gente estava lá no dia 15 para o dia 16 de março ainda. E aí no dia 15, nada resolvido. Logo no dia 16, que era o dia de desembarque, e o que aconteceu foi que o governo da Argentina enviou um formulário que todos deveriam preencher. O formulário foi entregue dentro de todas as cabines, todo mundo preencheu. Isso no dia 16, que era o dia onde deveria acontecer o desembarque. E nisso o navio seguia parado no Mar de Plata porque não poderia passar dali, porque estava bloqueado ainda. Bom, ainda no dia 16, sem resolver nada, todo mundo aguardando, porque as informações, nesse caso, iam mudando instantaneamente. O que aconteceu é que, depois de um longo dia, sem muitas respostas do governo, apesar de todos terem preenchido o formulário, o governo da Argentina solicitou um novo formulário que deveria ser preenchido. E com isso, uma segunda leva de formulários foi entregue para todos os hóspedes, para todo mundo preencher. Sem resolver nada, os hóspedes receberam um dia a mais de diária, para ficar até o dia 17 dentro do navio, quando finalmente foi autorizado que a gente parasse no porto de Buenos Aires. Paramos no porto de Buenos Aires no dia 17 e aí começou uma segunda parte do problema. Isso porque o governo da Argentina não aceitou o formulário somente e exigiu que alguém de fora entrasse no navio, alguém da Argentina entrasse no navio, um médico, e fizesse a checagem de temperatura de todos os hóspedes. Então, depois da confusão toda do dia 15, do dia 16 ainda no dia 17, todos os hóspedes foram direcionados para dentro da cabine e ainda um médico foi passando de cabine em cabine para checar a temperatura de todo mundo. Hoje, entregue formulário, checagem de temperatura, não teve nenhum caso, isso é muito importante porque muitas pessoas ficam perguntando: ah, mas teve algum caso lá dentro, teve alguém com sintoma? Não teve, até o dia que eu saí no dia 23 de março, até o dia que eu saí, ninguém, nenhum sintoma, nenhum caso, nada, no navio em que eu estava, né? E formulário, temperatura checada pelo governo, autorização. Acabou o problema? Não. Porque o governo da Argentina decidiu receber somente os argentinos. E aí a gente iniciou outro problema, porque não tinha só argentino dentro do navio, obviamente, né? E com isso, no primeiro momento, todos os argentinos desembarcaram, e aí o governo não queria deixar nem os naturalizados argentinos descerem.
Então foi uma situação que foi se complicando até um determinado momento em que eles começaram a flexibilizar um pouco. Enquanto isso, os outros países, os cônsuls dos outros países vieram até o navio para solicitar a liberação. Por quê? O governo não queria ceder. Na verdade, o que estava acontecendo é que a Argentina estava com medo de alguém descer, contaminar os outros. Então a autorização para a pessoa sair do barco só poderia ser feita se a pessoa tivesse um voo marcado, se ela não fosse argentina, se ela tivesse um voo marcado para ir diretamente para o seu país. E como as pessoas iriam desembarcar no dia 16, não tinham desembarcado, 17, onde essa confusão toda aconteceu, e a gente já estava nessa história lá pelo dia 18, então eles já tinham comprado pelo menos 2 ou 3 passagens para conseguir voltar para casa. Bom, então com isso a situação era a seguinte, né? Todo mundo deveria ter desembarcado no dia 16. A história foi se prolongando, né, com o governo da Argentina bloqueando as entradas, enviando formulário, enviando médico, depois permitindo apenas desembarque de argentino, e aí a situação foi se complicando, né? Até o momento em que os cônsuls entraram dentro do navio de outros países e conseguiram levar a grande maioria, exceto por alguns peruanos que não conseguiram desembarcar e continuaram no barco. O barco saiu de Buenos Aires e seguiu rumo ao Brasil para retornar. Falando bastante dos hóspedes, né? Mas falta falar um pouquinho sobre a tripulação. O que acontece é que, antes do barco sair do porto de Buenos Aires, todos os tripulantes argentinos foram desembarcados também. E aí o navio seguiu então até o porto de Santos, onde fez o desembarque dos peruanos, primeiramente, né? Eles conseguiram desembarcar, e o mesmo aconteceu com a gente, com o pessoal da tripulação. Todos os brasileiros foram desembarcados no porto de Santos, logo no dia 23. Bom, gente, isso daí é um pouquinho do que aconteceu nos últimos dias. Bom, é importante falar também, né, que logo quando eu entrei, no finalzinho de janeiro, a situação era a seguinte: a gente estava tendo atualizações constantemente sobre tudo que estava acontecendo, não só no nosso navio, mas nos outros navios também. E, gente, a limpeza do navio estava sendo feita de hora em hora. Isso dentro de todos os departamentos. O navio que a gente estava com um nível de cuidado e de preocupação altíssimo. E todo mundo tomando, assim, N medidas. Tinha álcool espalhado por todo o navio, na entrada do restaurante, na entrada do buffet. Tinham pessoas fazendo a distribuição de álcool gel também, né, diretamente na mão dos hóspedes. Então, assim, o tempo todo o navio num nível altíssimo de preocupação com os hóspedes. Só para vocês terem uma noção, no meu departamento, né, que é o departamento de recepção, a gente tinha, de hora em hora, a gente tinha que limpar todo o desk. E são 2 desks no caso, né? Então, de hora em hora, a gente tinha uma pessoa responsável para fazer toda essa limpeza. Então, o nível de cuidado extremo. Outra coisa também, a checagem de temperatura estava sendo feita em toda saída e toda entrada dentro do navio. Então, eles colocaram um sensor, uma pessoa responsável que estava verificando a temperatura de todo mundo que saía e entrava dentro do navio. Então, um cuidado muito refinado com tudo que estava acontecendo, que culminou no caso de não termos nenhum caso dentro do MSC Música. Bom, gente, só para finalizar aí com alguns comentários sobre isso tudo, é importante vocês perceberem, né, que tudo isso que aconteceu, né, tudo isso que está acontecendo é completamente novo, né? Então, todos os países, cada um está se posicionando de uma forma, né, e cada um está resolvendo de uma determinada forma. E isso que torna efetivo ou não, né? Infelizmente, o que está acontecendo no Brasil é difícil de explicar, né? Porque, assim, num período onde tem tanta gente morrendo, a gente tem um presidente que incentiva exatamente mais mortes, né? Mas num outro momento a gente fala melhor sobre isso. Tem um outro vídeo também que já está em andamento sobre essa parte da política. Em breve eu trago para vocês. E também depois eu vou trazer um videozinho comentando um pouco sobre as perspectivas futuras, tá certo? Então é só para contar um pouquinho do que aconteceu nos últimos dias, como foi esse desembarque. Eu desci em Santos. De Santos eu vim diretamente para Belo Horizonte, né? Tô ficando aqui por enquanto e vamos esperar, né? Bom, fiquem bem, se cuidem, ó. Nada de contato pessoal também, e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.